Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para nossa querida aula da mini mandala número 9. Ela vai estar inspirada nessa caixinha de joia que, para ser sincera, eu não acabei, mas eu amei esse centro. Vejam, aqui não tá completada, mas eu gostaria muito de fazer os inspirada no centro, nesse centro aqui que a gente tá vendo, né? E bom, aqui todos esses desenhos, eu gosto muito de arquitetura marroquina, indiana, e eu sinto que isso aqui parece como uma chama assim, de paixão, né? Pela paixão pelas mandalas, né? Então, lógico, a gente tem um espaço muito pequeno, mas vai que mais para frente dá para criar esses outros elementos todos que não estão no centro, nessas mini mandalinhas, né? Mas o objetivo dessa aula é eu te mostrar como criar alguns desses arabescos e como fazê-los mais que fiquem do mesmo tamanho, né? Sempre tem vários jeitos de se trabalhar. Aqui eu vou mostrar alguns jeitos diferentes de trabalhar, diferente do que a gente já fez antes, né? Acho que é importante aqui, a gente vai estar muito mais voltado para observação de detalhes, para olhar distâncias, né? Então, dito isso aqui, vejam, dá um espaço bom, pelo menos para fazer esse desenho aqui central. E o que eu falei, né? Vai que esses outros desenhos dá para acertar em outras mini mandalinhas. Então, dito isso, gente, aqui eu queria mostrar minha inspiração. E agora vamos pôr a mão na massa, né? Então, deixa eu ajustar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar o centro, mas a gente vai fazer um pouco no olho, né? Você vai precisar compasso, precisa ser de um compasso forte que não se abra, não necessariamente esse aqui, mas sim um compasso que seja forte, que não se abra facilmente. Se você pretende criar bastante geometria, então acredito que seja bom investir um pouquinho. A gente vai precisar de tesouras, desse papel que é transparente, porque eu vou mostrar como que cria uns moldinhos aqui. Eu já mostrei na conta do Instagram, mas vou mostrar aqui com esses desenhos pequenininhos, né? Então, a gente vai iniciar por achar o centro, né? Então, vejam, aqui eu tenho um buraquinho que não era para ter, porque isso aqui era para ser um colar, né? Então, mais ou menos, na intuição, a gente consegue tentar achar esse meio aqui, essa metade, pensando como se isso aqui fosse um pedacinho de pizza. Então, a gente pode dar uma checada, né? Sempre é importante alinhar o zero da régua com os 5 centímetros de diâmetro, como vocês podem observar aqui, né? E a gente já formaliza, vamos dizer assim, essa linha horizontal ou vertical, né? E a gente já faz uma marquinha, né? Porque para 2,5 centímetros de diâmetro, né? Vejam que a divisão da pizza tá igual. Então, aqui no meio a gente pode dividir tranquilamente em 2,5 centímetros. E aí a gente faz questão de passar a outra linha, seja horizontal ou vertical para vocês, aqui no caso horizontal. E aqui, vejam, se a gente quer conferir, é só alinhar o transferidor aqui com o centro
e checar. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar mais pertinho aqui para vocês verem, né? Então aqui a gente alinha com a linha horizontal e a gente checa que a linha vertical ela coincida mesmo com os 90 graus. A gente repete o mesmo procedimento do outro lado. Tá bom? Então, dito isso, a gente vai começar a traçar os círculos de referência. Nós vamos precisar 2 círculos. Para isso, a gente vai pegar o compasso. É bom ter a ponta do lápis bem afiada. E a gente vai observar aqui, vejam, nós vamos ter 4 espaços aqui. Nós já trabalhamos vários jeitos de achar o centro. Vocês sempre podem revisitar os outros vídeos. Aqui a gente foi um pouquinho mais na observação e depois de uma checada com transferidor e régua, né? E agora que já tá feito isso, a gente vai pegar o nosso compasso e a gente vai abrir para 1 centímetro de raio. E uma vez que a gente já abriu, vamos colocar a ponta de metal aqui no centro e a gente gira aqui. Opa! A gente gira. Legal? Então, às vezes, vejam que fica mais fácil girar a pecinha ao invés de girar o compasso, né? Aí você vai vendo o que fica mais fácil. E vejam que aqui já estamos com o primeiro círculo de 1 centímetro de raio e 2 centímetros de diâmetro. Nós vamos precisar outro círculo de 1,5 centímetro de raio. Então a gente coloca novamente aqui e aqui, como a gente já falou, vejam aqui como que fica. São 2 círculos. Um de 1 centímetro de raio, 2 centímetros de diâmetro. E depois a gente acrescenta outro círculo que vai ter meio centímetro mais de raio e 1 centímetro no total mais de diâmetro. Então, isso aqui vai ser a base para o nosso trabalho, né? Então, a gente precisa observar, vou pegar aqui mais perto para vocês verem. Vejam, essa mandalinha aqui tá com o número 4, né? Tem 4 divisões. E aí, o que acontece? Essa parte aqui, se vocês olharem, parece a base de um coraçãozinho, né? Cada um desses quadrantes. Aí, o que nós fazemos é pensar dessa linha vertical aqui, né? E da horizontal, sobre o primeiro círculo que você vê aqui nesse quadrante. A gente imagina aqui um pontinho imaginário, tá? Para o centro e desse lado aqui também. Eu não estou dividindo isso em 3 partes iguais, tá? De fato, esse espaço aqui do centro, ele tem que ficar maior do que os outros 2 espaços. E o que eu vou fazer é traçar uma curvatura aqui para fazer o primeiro arabesco. Como se eu fosse fazer um coração, mas não vou fazer não, tá? E eu chego até esse primeiro círculo aqui, tá? Importantíssimo ter realmente a ponta do lápis tá bem afiada. E depois na parte de acima, eu vou pensar numa metade aqui que vai conectar, é como se for outro coraçãozinho virado para baixo e vai conectar com essa estrutura aqui. E aqui eu já tô com um arabesco. Dá para ver? Legal. Então,
eu tenho duas opções. Eu posso repetir isso aqui em todos os outros quadrantes do círculo, mas aí eu corro o risco deles ficarem muito diferentes. Então eu pego esse papel aqui, que vocês podem ver, ele é transparente. Eu pego esse papel e já vou mostrar aqui mais perto. Dá para ver o formato e aí eu vou desenhar. Vou fazer o desenho. Aqui eu já vou criar um molde e vai dar para repetir tudo nos outros quadrantes usando isso aqui. Então, vejam, aqui é só cortar com a tesoura e a gente só tem que tomar cuidado de ser consistente, né? Se você vai cortar um pouco de lado fora, bem na borda, tem que manter isso. Se você vai criar bem acima da linha, tem que ser consistente, né? Vejam que aqui eu tô fazendo bem na borda e dá pra ver o gabarito de lápis ali, tá bom? A gente tem que tomar cuidado até do jeito que a gente vai cortar, pra dar certinho, porque esse milimetrinho ali da linha, que a gente acha que não dá em nada, ele dá sim. Então, beleza, vamos cortar aqui, cortar o gabarito. Ups, caiu, né? Esses gabaritos, geralmente, eu guardo, né? E a gente vai colocar aqui. Só que você tem que reparar no negócio, né? A parte de baixo, ela é maior, ela é mais longa, mais comprida, tá? Veja esse formato aqui. Essa partezinha aqui embaixo, ela é maior do que essa daqui acima. Então, a gente tem que tomar cuidado de não pegar confusão e virar. De não virar pro centro a parte menorzinha, né? Tem que estar tudo bem feito. Então, a gente coloca aqui, né? Nesse quadrante aqui que você vê, a gente imagina um ponto central e a gente alinha a parte de baixo, a parte central e a parte de acima, ela tem que bater com esse centro aí. Então, você pressiona direitinho com o dedo e vai lá fazer aqui, deixar pressionar diferente. Vou colocar aqui diferente para ter uma visão melhor. Então, a partir daqui, a gente já faz essa curvatura aqui. E a gente vai repetir isso em todos os quadrantes.
Perfeito. Então, nós já terminamos essas 4 partes. E agora a gente vai criar umas folhinhas, tá? Então, para isso, vejam, a gente imagina um ponto acima desse segundo círculo e a gente começa a contornar aqui uma folha. Pensa numa folha do jardim, a folhinha mais comum que tem, como essa aqui, né? Isso é em todos os quadrantes, tá? Mais ou menos, eu quero que vocês calculem essas distâncias, que possam errar, que possam reparar como que daria para fazer melhor se manualmente as coisas não ficam tão perfeitas, né? E nesse ponto eu quero que vocês contrastem direitinho a diferença de ter usado um molde e a diferença de estar trazendo essa folha aqui, como eu comentei, apenas pegando umas linhas de referência, né? E falta uma última folhinha e pronto. Então, analisando o que a gente aprendeu até agora, vejam, nós criamos moldes para fazer arabesco e traçamos as folhas de forma livre, tá? E já aqui no desenho pode dar para observar que algumas folhas não ficaram na mesma distância. Dá para exercitar muito esse processo de observação. Também que vocês, como eu já comentei, tenham registrado a diferença de criar um molde, de trabalhar só na mão, né? Fazendo o desenho manualmente. Então, isso também é um tema para se observar. Vejam essa folha aqui, foi o que eu falei, eu peguei da jardim mesmo. Vejam aqui, caiu uma folhinha que caiu. Vejam como que a gente pode acelerar a criatividade. Eu poderia ter pego esse formato dessa folhinha, que é mais arredondada, mas eu gostei dessa aqui que eu criei, tá? Só para comentar algumas fontes de informação. A folha pode estar para baixo, para cima, né? Mas no final a gente eu peguei essa folha aqui, é mais simples, sem maiores pretensões. E eu quero mostrar para vocês que essa técnica aqui do molde, vejam, isso aqui é de uma mandala gigante também, é uma folha, mas tem aqui um formato de arabesco, dá para ver? Então, assim, essa folha aqui, é bom fazer o molde, porque a gente garante que o formato vai ficar o mais parecido possível. Então, gente, vejam que a aplicação dessa técnica do molde, ela pode ser feita em qualquer formato e em qualquer dimensão. Só quero mostrar para vocês, se vocês vão na minha conta do Instagram, até tem um videozinho onde eu mostro como eu uso esse molde grande. E vejam aqui esse moldinho pequenininho, como a gente criou e como ele nos ajudou muito. Então, agora nós vamos pegar a cor dourada e a gente vai iniciar o traçado, o delineado dessa mini mandala. Nós vamos pegar o palito de espeto e com muito cuidado nós vamos fazer um ponto central, tá?
E veja que há várias formas de se trabalhar isso. Vejam que todos esses arabescos eles têm em comum essa linha aqui, que depois se divide em duas partes iguais. Então, nós podemos pintar acima delas, ou a gente pode criar como se fosse dois caminhos individuais, tal como eu fiz aqui. Dá para ver? Eu fui criando individualmente o caminho de cada um dos arabescos, né? Então, vejam, vamos pegar aqui a tinta dourada e aqui eu vou colocar como se fossem duas fileiras de lado e lado da linha. E eu tô fazendo duas fileiras porque eu preciso manter essa simetria na fronteira, vamos dizer assim, de cada um dos arabescos, né? Então, beleza. E quando a gente já chega aqui na curvatura, vejam, a gente anda com os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Deu pra cá. 5 pra cá. E aqui a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 pra cá. Pro centro, né? E a gente vai repetir exatamente isso em todos. Vejam aqui como seguir a sequência. E aqui também a gente vai repetir isso mesmo, né? Só que esse primeiro ponto aqui já ele é a minha referência para o outro lado. Beleza? Então, vamos lá repetir esse mesmo passo aqui de forma lateral e simétrica. De acima aqui do arabesco, eu vou pegar a tinta dourada novamente e
eu vou colocar um ponto maior aqui para fazer um destaque, tá? Então, eu vou, na verdade, vou colocar de lado e lado, vejam, eu tô tentando recriar isso aqui, de lado e lado para manter o máximo possível a simetria. Então, eu vou colocar pontos, 4 pontos, aqui para fazer a curvatura, e daqui para cá, desse lado aqui também, lembrando que tudo isso aqui é como se fosse um espelho, né? Então, a gente, quando chega aqui, já anda com os pontinhos. Vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente coloca também esses pontos menores até virarem. Perfeito. Nós vamos repetir isso nos 4 arabescos. Então, vejam aqui que show de bola, né? Só que aqui tem um detalhe, né? As folhas, por exemplo, essa folha ficou muito próxima desse arabesco. A gente tem que tomar cuidado que essa partícula aqui de borracha não destrua a arte, né? Então, o que fazer, né? Por exemplo, aqui acho que tá uma simetria legal. A distância tá similar. Aqui também. Mas aqui, por exemplo, tá mais próximo de um dos arabescos do que de outro. Então, a gente começa a apagar essas linhas, só tomando cuidado que partícula de borracha não destrua a arte, né? Então, apesar da gente ter essas linhas aqui, agora a gente tenta ter uma consistência. Então, por conta disso, a gente repasa esse desenho das folhas, mantendo a distância como a gente já colocou, né? Colocou. Perfeito. E agora a gente vai criar a nossa folhinha, as nossas folhinhas. Então, nós vamos pegar novamente cor dourado, vamos pegar o palito de espeto
E na verdade, a gente vai aproveitar de dar uma corrigida aqui, é tudo acima do segundo ruído, né? Então a gente pega a tinta dourada, projeta uma metade, vai projetar esses extremos laterais que vocês podem ver aqui. E que a gente anda com os pontinhos até aqui e mesma coisa desse lado. Lembrando da simetria sempre, né? E aqui a gente vai colocar para cima os pontinhos também, para a parte de acima da pétala, de lado e lado, né? E a gente começa a observar assim a simetria dos pontos, se tá simétrico, se não tá simétrico, né? Se destoa muito um lado de outro, dependendo da pressão da mão, mas é parte, tá bom? E agora nós vamos fazer a mesma coisa com as próximas 3 folhas. Vamos observar, uma coisa que eu gosto de fazer é sempre observar o trabalho feito, né? E ver o que deu, o que dá para melhorar, né? Então, vejam, sempre há alguns pequenos detalhes que não por isso a gente vai descartar a mandala, mas que a gente tem que sempre ficar de olho, né? Tem gente, por exemplo, que... Vejam, por exemplo, esse corredorzinho aqui. O conjunto acho que dá para ver, tá lindo. Mas sempre vai ter alguns pequenos detalhes
que a gente sempre vai ter que observar, por exemplo, os corredorzinhos se ficaram na mesma distância, os arabesques se ficaram do mesmo tamanho, as folhinhas se ficaram muito diferentes, né? Então são coisas que a gente tem que começar a observar a distância e ir melhorando a cada dia. Se de fato ter feito o molde melhorou e fez com que cada uma dessas partes da mandala ficasse bem parecida, a gente tem que olhar os pontos. E bom, eu acho que agora vem a parte de começar a preencher esse mini mandala com cores lindas. Então, olha, aqui eu tô com essas tintas aqui da Acrylex, com essas cores, mas você pode usar qualquer marca que você quiser, qualquer cor que você quiser, tá? Tô escolhendo essa cor aqui, que é a cor magenta, e acho que eu vou escolher uns tons azuis. Vamos ver aqui, né? Vamos deixar fluir. Vamos tentar não preocupar tanto com as cores, deixar mais fluido, né? Então, vejam aqui, a gente pode, há muitas formas de preencher isso, né? Vamos pegar o palitinho de dente, pode ser, né? Tirar qualquer excesso que tiver. E a gente pode começar por colocar um ponto aqui e vamos andar os pontinhos seguindo essa pequena curvatura. Vejam que são pontos pequenos. O que nós temos que fazer? Primeiro, não pôr muita tinta. Não, é bom não pôr tanta tinta assim, né? E a gente devagarinho, vamos contar o ponto de lado e lado só para ver se tá igualzinho, né? Para manter a simetria. Essa cor, por ela parece ser um pouquinho escura, na hora que ela seca vai ser um pouquinho diferente. Então a gente vai repetir esse mesmo passo, vejam, é pontinho por pontinho, devagarinho. Não tenha pressa, faz devagar, curta o momento, né, de fazer. Agora vamos pegar essa cor que chama de fúcsia, né? E vejam que na medida que a gente vai preenchendo, vai ficando cada vez menos espaço, né? Então tá aqui para colocar fúcsia. Vejam aqui, vamos colocar um pontinho bem alinhado com esse outro ponto. Bem alinhadinho. E a gente coloca esse pontinho central, né? Em todos
em todos esses pontos aqui. Beleza, muito bom. Vamos limpar a ferramenta. E aí vamos pegar bem pouquinha tinta, vejam, é apenas um tiquinho de tinta. E a gente vai fazer o Walking the Dots aqui também, vejam, são 3 pontinhos. É quase igual do que fazer, por exemplo, aquele rabo de pavão, mas ao contrário. Vejam, a gente pode contar, são 4 pontinhos, e a gente coloca 4 pontinhos de lado e lado em cada uma dessas partes aqui. Fica legal. E uma vez que a gente terminou de colocar esses pontinhos, né? Vamos pensar em outra forma. Olhem, aqui ficou como um buraquinho no centro, né? Vejam, a gente contornou de fora para o centro. A gente fez um contorno aqui. Tem muita forma de se preencher isso, né? Então vamos pegar essa cor orquídea. E aqui a gente vai colocar com a parte de trás do palito de espetinho, eu vou colocar um ponto. Só que eu tô observando uma coisa aqui. Como eu já usei muita tinta, ele não tá tão redondinho. Não tá tão redondinho assim, tá? Então, aqui, vejam, já não ficou o ponto redondo do jeito que eu queria. Então, acho que eu vou pegar uma parte o pincel. Aqui, como vocês podem ver, vamos colocar aqui essa parte. Para dar um ponto certo, tem que pegar bastante tinta, gente. Bastante tinta. Tá, vejam, por exemplo, se eu pego tinta normal, vejam o pontinho. Eu tenho que pegar um monte de tinta e vejam que eu consigo fazer um ponto maior. E aqui mesma coisa. Vamos colocar mais tinta, a gente vai pressionando contra a superfície. E eu, como eu falei aqui, na verdade eu tô ensinando um dos tantíssimos jeitos que haveria de preencher esses pontinhos aqui, tá? Aqui, vejam, o que vem pra minha cabeça é pegar com o mesmo fúcsia, colocar um pontinho pequeno aqui, vejam, bem alinhadinho com o biquinho desse arabesco e fazer um andando com os pontinhos em linha reta, tá? Então a gente coloca essa linha central e depois desce de lado e lado. Aqui, mesma coisa. De lado e lado, desse outro lado. Como o espaço é muito reduzido, a gente tem que tomar cuidado realmente de não pegar muita tinta.
E agora que a gente está acabando aqui, seguindo esse padrão desse desenho que eu fiz naquela caixinha, né? A gente, vejam que lindo que fica. Então, deixa eu ver aqui. Aqui vamos pegar com a ponta do lápis e vamos pôr aqui que o biquinho do arabesco fique no meio. Vamos colocar esses dois pontinhos, vejam, eles têm que ficar paralelo, bem paralelo. E vamos fazer o puxadinho seguindo o formato do arabesco. Dá pra ver? De lado e lado. Então vejam que lindo que fica. Aqui, vejam, podem ir observando, né? Às vezes, por exemplo, é importante, se ficar muito seco, é bom colocar um pouquinho mais de tinta e não pressionar muito contra a superfície. Colocar tinta e mais arrastar, né? Então, geralmente, quando a gente faz o puxadinho, a gente procura acertar o formato e depois de acertar o formato, coloca a tinta para dar um pouco mais de textura, né? Então, eu vou pegar essa cor azul aqui, azul celeste, azul bebê, hortênsia, esse é azul hortênsia. Vou colocar aqui um pontinho no centro, tá? Acho que eu vou pegar aqui direto do pote para pegar mais tinta. E vamos andar com os pontinhos, seguindo esse formato aqui lateral. E mesma coisa para o outro lado, tá bom? E aí, vamos repetir exatamente esse mesmo procedimento. Mas antes disso, deixa acabar só para mostrar. Eu tô achando que vai ser mais legal mostrar a ideia que eu tenho na cabeça. Pegar o fúcsia e um pouquinho mais separadinho aqui. Acima a gente coloca esse ponto. E uma coisa que é legal também que vocês observem é se, por exemplo, pegando o palitinho, né? A gente vai puxando, né? Aí, o que acontece? Vocês vão perceber que às vezes é mais fácil fazer o puxadinho de um lado do que de outro lado, né? Então a gente precisa girar a peça para ficar o mais confortável possível. Então, vou organizar aqui as cores na sequência e vamos dar continuidade, vamos fazer igual no resto da mini mandala.
E aqui, gente, bom, já finalizando, vocês vão observar que às vezes os puxadinhos nem ficam exatamente do mesmo formato. É, a gente tem que ir ajustando, né? A gente pode pôr um pontinho fúcsia aqui no centro e vamos pensar numa cor bacana para preencher as florzinhas, né? Como é muito rosa, muito pink aqui, então vamos pegar agora esse verde, né? Verde alface. É outra tinta da Yara, né? Com a parte de trás do palito de espeto, eu dei uma limpadinha aqui. Vejam, às vezes a gente tem que girar esses palitos de espeto, igual que a todas as ferramentas não só fazer o movimento de acima para baixo, senão também, né? Então, aqui a gente coloca o ponto, tá? Um ponto central grande que ele preencha as folhinhas. E aqui acho que vai dar para ver que de fato se tem umas folhinhas que estão mais gordinhas do que outras, né? Vamos pôr um pontinho para baixo, um pontinho para cima. Eu acho até que dá para fazer um micro pontinho aqui. E aqui, vejam que a pressão que eu tô fazendo é mínima. Mesma coisa aqui, que tem um buraquinho, pressionando bem pouco. Aqui também. Para baixo, para cima. E ali tem esses buraquinhos pretos. Deixa eu ver outra cor que a gente poderia usar para preencher, né? E eu gosto de dar essa quebrada nas cores, né? Se tá usando muito lilás, muito pink, muito azul, dá uma contornada. Eu queria usar essa cor verde mais clarinha, mas tá muito espessa, então vou usar melhor uma cor turquesa bem clarinho, né? Água marina. Então vou colocar aqui uns pontinhos. Já secou aqui de tinta. Vou colocar os pontinhos bem pequenos, bem pequenininho mesmo. A gente vai colocar aqui. Ótimo. Show de bola. E aqui também, colocar os micropontinhos bem pequenininhos. Beleza. E agora é pensar, eu não quero deixar essa borda preta, daria para deixar ou fazer um desenho pequeno, mas eu tô achando que seria legal trabalhar com aqueles pontinhos que são aleatórios, né? E eu tô pensando em pegar aqui uma cor azul, qualquer cor azul que você gostar, e começar a colocar pontos de tamanhos diferentes. Vou preencher primeiro com uma cor azul, depois com outra cor azul e possivelmente depois com a cor mais clara, né? Mas o que eu vou fazer é ir preenchendo todo esse espaço preto com cores azuis diferentes.